Bom dia a todos. Que o Senhor nos conceda a bênção de estar compartilhando a porção da palavra do Senhor, né? Que bom que estamos aqui, não é mesmo? Às vezes nós valorizamos certas coisas, muitas das vezes quando a gente perde essas coisas, né? E poder estar aqui nessa manhã é muito bom, né? Que Deus nos abençoe e que a gente possa compartilhar uma porção da palavra do Senhor. O estudo proposto pela revista, né? A Estelândia até falou tudo isso, você podia pegar todos os domingos, que a gente falou sobre Carta Colossenses aqui um tempão, né? Então, a gente queria novamente compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Alguns irmãos que participaram do estudo, de repente, vão ouvir as mesmas palavras, né? Mas eu quero trazer aquela palavra de Paulo, né? Não me canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós, não é mesmo? Então, que vocês possam encarar a repetição daquilo que foi dito aqui como segurança para nós, né? Aqui nós estamos numa escola dominical, uma escola, né, diferente da escola comum, né? Na escola comum, ela trabalha no método da pedagogia, né? O método pedagogo, né? Que é a pedagogia, é a ciência, né, que estuda os métodos como ensinar as crianças. Então vai estudar essas técnicas, né? Como ensinar, vai trazer estratégias. Os professores estão aqui, que são formados nessa área, né? Sabem o que a gente está falando, né? Então, pedagogia é a ciência que estuda o método como vai ensinar as crianças. No grego original é conduzir as crianças, essa expressão pedagogia, não é mesmo? As professoras que estudaram muito tempo sobre isso, de repente até já esqueceram, o que significa a palavra pedagogia, né? Mas na sua origem do grego, é conduzir a criança. Mas a escola dominical, ela trabalha com outra temática, ela trabalha no método da eudagogia, né? De repente você nunca ouviu falar essa palavra, mas a eudagogia é o auto-ensino, né? Ela é um método abrangente, autodirigido e autônomo, onde o aluno se torna responsável pelo seu ensino. Então, o seu aprendizado a respeito da palavra de Deus não é minha responsabilidade, é de cada um de nós. Então, quando nós trabalhamos no método da eudagogia, é o aluno se autodirecionar para o ensino, né? Ele auto se buscar, e nós temos um ponto muito importante, que nós temos o Espírito Santo em nós, que nos ajuda a interpretar aquilo que a palavra de Deus ensina, não é mesmo? Então, que a gente possa compartilhar esses momentos aqui, não é mesmo? Vamos abrir lá em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, irmãos, o irmão leu aqui, mas a revista está falando sobre todos os seus versículos, né? Quem está acompanhando a leitura da revista está vendo que ele está falando de todos os seus versículos, está falando dos versículos, versículo, não é mesmo? E eu gosto muito desse estilo, eu gosto muito disso, sabe? Né? Isso, versículo é muito bom. Eu gosto da mensagem expositiva, né? Que a mensagem expositiva, você vai tentar entender o que o autor escreveu naquela porção ali, né? Você vai conseguir, para a gente poder entender, né? Eu gosto muito do estilo desse tipo de mensagem, né? Então, eu queria, no capítulo 2, a gente queria retornar um pouco mais atrás a respeito desse capítulo 2, que é muito interessante a gente entender por um todo, não é mesmo? O primeiro ponto que eu queria abordar aqui, irmãos, Paulo, ele foi a pessoa usada por Deus para revelar os pormenores para a igreja. Paulo, ele está numa posição que nenhum outro homem pode assumir a posição que Paulo tinha, né? Porque ele era a pessoa responsável, o Senhor trouxe através dele os ensinos como nós vivemos como igreja, não é mesmo? Como nós vivemos como salvo, como andar nesse mundo aqui como igreja. Paulo vai trazer os ensinos específicos sobre isso. Olha só o que ele fala no capítulo 1. Volta no capítulo 1 um pouquinho, só para a gente ver aqui, ó.
Versículo 25 do capítulo 1 de Colossenses. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedido para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, agora qual foi manifesto aos seus santos. Então, Paulo, ele foi feito ministro para trazer essa revelação da igreja. Quem é, como viver como igreja. Não é mesmo? Então, é muito interessante. Obrigado, Anderson. É muito interessante nós sabermos disso, né? Então, nenhum outro líder religioso, ele pode trazer uma revelação além disso, do que está escrito. E Paulo vai falar muito claro disso em Gálatas, você vai dizer, né? Se um anjo vir e trazer outra mensagem que seja anátema, então, cerrou. Não existe. Paulo, esse capítulo 2 aqui é uma das finalidades maiores porque Paulo escreve essa carta à igreja de Colossenses. Por causa se a gente ler todo o capítulo, você vai perceber o perigo que a igreja estava passando naquele momento com falsos ensinos. Irmãos, eu queria só trazer à memória, se naquele momento tão recente da formação da igreja, Paulo já falava sobre falso ensino, você imagina 2000 anos depois. 2000 anos depois. Você já viu aquele ditado que diz, quem conta um conto sempre aumenta um ponto? Esse conto, irmãos, está sendo contado há tanto tempo. E pessoas têm aumentado não só um ponto, mas têm aumentado um alfabeto inteiro. Não só um ponto, mas têm aumentado um alfabeto inteiro. Então, quando nós voltamos para a palavra de Deus, onde é a fonte da nossa fé e prática, quando nós voltamos para a palavra de Deus com a firme consciência de que eu sou responsável pelo meu ensino, é o termo eudagogia, quando eu sou responsável pelo meu ensino, eu vou conseguir entender esse conto. E quando eu entendo esse conto, eu vou ter dificuldade de aumentar um ponto. Mas se as pessoas não entendem esse conto, ele vai cada vez aumentando mais um ponto, para que as pessoas possam se sentir envolvidas e atraídas. É isso que Paulo vai falar aqui. Ele fala sobre engano, sobre estratégia de engano. E nós, como crentes em Jesus, nós temos que ter consciência que eu sou responsável pelo meu ensino e conduta no caminho do Senhor, não é? Sim? Porque eles estão pregando uma coisa que não tem nada, né? Aí, gosta, né? Agora aquela que é pura, verdadeira, fica aí por 10, 15 minutos, não chega a 50. Igual eu estava falando lá com a casa de oração, que existia 150 mil. Eles voltam lá agora, está com 15, com 10. Então, vai o senhor federante lá, né? Ele está federando, né? Aí o que está acontecendo, os falsos ensinadores, aí que o pessoal vai, aí para poder estar uma casa, um negócio fiscal, uma casa, um carro. Nossa, vou para a igreja lá. Agora que eu lá do Brasileiro, agora fundou uma igreja para receber aquilo. Isso aí, tá vendo? Desse jeito. Logo da Deus. São os descontos que vão aumentando. É desse jeito. Esse é o caminho. Então, irmãos, esse infelizmente está caminhando nesse sentido aí. Mas, então, nós somos responsáveis pelo nosso ensino. Não é mesmo? Nós somos responsáveis, né? Então, só para a gente caminhar um pouquinho aqui, no capítulo 2, a gente vai ler alguns versículos aqui no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e porquanto não viram o meu rosto em carne, para que os meus corações sejam consolados
para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Paulo ele usa muito essa palavra aqui, irmãos, conhecimento e inteligência. Conhecimento e inteligência. No capítulo 1, ele fala aqui uma palavra muito interessante. Olha só o que ele fala aqui no capítulo 1, versículo 9. Versículo 9 do capítulo 1. Por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Olha só a oração de Paulo para essa igreja. Porque quando nós conhecemos, irmãos, olha só que interessante, cheio do conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e inteligência espiritual. Quando nós somos cheios do conhecimento, nós vamos ter dificuldade de ser enganado. Você vai ter dificuldade de ser levado por vento de doutrina. Mas quando eu sou cheio do conhecimento, quem é responsável para nos encher de conhecimento? É a presença do Espírito em nós e da nossa busca. Da nossa busca. Sem você ter condição. Isso aí, conhecimento da verdade. Então, quando nós temos conhecimento, nós vamos ter dificuldade de ser levado por vento de doutrina. Nós vamos estar, por causa que Paulo ora para essa igreja para isso, irmãos. A responsabilidade do conhecimento não é só dos ensinadores. Você acha que os alunos fracassam no colégio por causa dos ensinadores? Vocês acham que é? Vocês acham que aí uns falam assim, o ensino que colégio é muito fraco. Mas você tira 10? Não tira 10. Né? Então, a responsabilidade. Então, Paulo ele ora para quê? Para que haja conhecimento. A oração de Paulo aqui para essa igreja não é que eles prosperem, não é que eles que... Porque através do conhecimento vai haver prosperidade, intimidade, adoração, vai haver tudo isso. Quando eu conheço o Senhor. Né? Então, a oração dele é para que houvesse isso. Conhecimento. Olha o versículo 10, olha o versículo 10. Olha só, a finalidade do conhecimento está no versículo 10 do capítulo 1. Qual a finalidade? Olha, bota o capítulo 10, o versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Qual a finalidade do conhecimento? Andar dignamente diante de Deus. Quando eu ando diante de Deus dignamente, eu vou ter uma vida mais santificada. Não é? Eu vou ter uma vida com mais compaixão, com mais amor, com mais paciência, com mais atenção. Quando tudo que eu andar dignamente do Senhor, irmãos, nos traz aquela palavra que Paulo vai dizer aos Coríntios, vai dizer assim, ou comei ou bebei, fazei tudo para a glória de Deus. Ou comer ou beber. E as coisas mais simples que cada um de nós temos que fazer todo dia. Coisa simples. Comer ou beber, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Então, quando eu entendo, quando eu conheço o Senhor e eu caminho em direção a Ele, quando eu entendo e começo a andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Não é? Então, quando eu falo isso aqui, irmãos,
eu sempre digo uma palavra que não é que nós temos que fazer, é saber que nós podemos fazer. Não é que eu tenho que caminhar no caminho do Senhor, não é que eu tenho que caminhar, mas é que eu posso caminhar, porque eu sou uma nova criatura. Eu tenho uma nova mente, eu tenho uma nova perspectiva, eu tenho um novo projeto, eu tenho um novo destino. Eu posso caminhar no caminho do Senhor. Não é? Então, essa é a oração de Paulo para essa igreja. Né? Então, aqui no capítulo 2, ele usa essa palavra: conhecimento do mistério de Deus. Quando eu conheço isso, eu vou caminhar de uma forma melhor. Eu já não quero ser aquilo que eu sou. Eu não quero fazer aquilo que eu quero. Eu não vou fazer aquilo que eu quero, mas eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Né? Versículo 4 do capítulo 2. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ninguém vos engane. Por que ele está falando sobre isso? Sobre isso o quê? E digo isto o quê? Que isso que ele está dizendo nos versículos anteriores? Conhecimento, caminhar. Né? Ele quer trazer à memória da igreja tudo aquilo que ele diz no capítulo 2, no capítulo 1. O capítulo 1 ele fala da nossa segurança em Cristo, né? Ele fala da soberania do Senhor, nas nossas vidas, quando ele diz aqui no versículo 17, versículo 16 do capítulo 1. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Né? E é ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Preeminência. Então ele está falando isso aqui. Né? Quando ele diz aqui, ó, digo isto para que ninguém vos engane. Então eu sei em quem eu creio, eu sei que ele é poderoso para guardar meu depósito, eu sei que eu tenho que buscar o conhecimento dele, eu sei que eu tenho que buscar conhecer a ele. Então ele chega nesse capítulo 4 aqui, ele vai dizer a expressão, digo isto para que ninguém vos engane. Então, irmão, se eu tenho solidificado quem eu sou, por quem é Cristo para mim, eu vou ter dificuldade de entender ou crer numa mensagem persuasiva que não traz as verdades da palavra de Deus. Por mais que sejam palavras persuasivas, eloquentes, convincentes, eu vou duvidar. Eu vou analisar. Eu não vou ser levado por vento, né? Eu não vou ser levado por vento. Então ele diz essa expressão, digo isso para que ninguém vos engane com palavra persuasiva, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo estou em espírito convosco, regozijando-me, vendo a vossa ordem e firmeza da fé em Jesus Cristo. Ordem e firmeza da fé em Jesus Cristo. Né? Então, Paulo, ele percebe que essa igreja está firmado, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Quando Paulo ele vai falar de um assunto parecido lá em 1 Coríntios, capítulo 8, ele fala que aquela igreja lá, que eles tinham conhecimento, mas o conhecimento enche, o amor edifica. Dá a entender que a igreja de Corinto, as pessoas elas tinham conhecimento, elas sabiam das coisas, mas elas não tinham amor. Aqui em Colossenses parece que é o contrário. Ele já tinha falado no início da
carta, né? Que eles tinham amor, né? O que eles estavam precisando era o conhecimento, né? Então são duas coisas que andam juntas, né? O amor com os irmãos e o conhecimento também. Sim, é muito importante. Ele usa muito essa palavra conhecimento. Né? Ele vai usar muito essa palavra conhecimento. Porque o conhecimento nos conduz, né? Às vezes nós sabemos dirigir, mas se nós não conhecemos lei, se eu não conhecer a lei de trânsito, as placas, sei dirigir, mas eu não consigo identificar uma placa proibida de entrar, contramão, você pensa que não, você está entrando na contramão. Né? Então não adianta, é isso que mais ou menos essa ideia que Paulo traz. Com amor. É importante isso, né? Tem uma palavra, né? Me fugiu a memória aqui, uma palavra que, uma colocação, que é sobre a colocação que eu vi uma pessoa fazendo sobre as igrejas inclusivas, né? E as igrejas tradicionais, né? Aí ele falando que a igreja inclusiva tem muito amor, demonstra muito amor a igreja inclusiva, né? E a igreja, às vezes, tradicional demonstra pouco amor, né? Então, o equilíbrio, ele fala do equilíbrio do amor e da doutrina. Uma igreja com doutrina, mas sem amor, vai ter dificuldade. E uma igreja inclusiva, com amor, mas sem doutrina, também está enrolado. Né? Porque as igrejas inclusivas, ela prega que a pessoa pode ser a mesma coisa e que está tranquilo, mas não está tranquilo. Porque o evangelho nos convida a morrer. Né? O evangelho, o convite é esse, né? É não querer ser aquilo que eu sou. Não é mesmo? Essa é a mensagem, o evangelho nos traz isso. Então, vamos lá. Gente, quem quiser interromper, fica à vontade aí, tá? Pode participar aí. Fica à vontade aí para ajudar a gente aqui. Vamos no versículo 6. O versículo 6, o versículo 4, ele fala da firmeza, né? Da vossa fé em Jesus Cristo, né? O versículo 6, ele continua dizendo assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Olha só que interessante. Ele nos dá a possibilidade. Ele não diz que nós somos obrigados a andar nele, mas ele nos dá uma sugestão. Andai nele. Não é? Olha só. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como eu posso andar no caminho do Senhor? Quando eu conheço o quanto ele fez, com o mover dele para me dar salvação. Né? Eu vou andar no caminho dele com gratidão, com satisfação, quando eu entendo que eu não sou tão bom assim. Né? Então, ele nos conduz a esse caminhar nele. O versículo 7, ele vai usar duas expressões que eu gosto demais: arraigados e sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como foste ensinado, abundando em ações de graça. Arraigados e sobreedificados nele. Eu escrevi até um comentáriozinho aqui. Olha só. Duas palavras interessantes: arraigado e sobreedificado. Arraigado nos dá o entendimento de enraizado. São as raízes que nos fortalecem e nos mantêm de pé. O que são essas raízes? Essas raízes, elas são a medida do conhecimento que nós temos do Senhor. Nos vai dar estrutura. Mesmo que o vendaval venha, mas não seremos arrancados. Não seremos arrancados, porque eu sei em quem eu creio. E eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Arraigado é aquilo que eu deixo de fazer por causa do Senhor. É aquilo que as pessoas não percebem. Você vê uma árvore frondosa, você não sabe a quantidade de raiz que tem ali para baixo.
Você vê uma pessoa firmada no Senhor, você não sabe a profundidade das suas raízes em Cristo. Não vai ser abalado, não vai ser levado por vento de doutrina. Né? Então, arraigado nos dá esse entendimento de raizados, de raízes. Agora, sobreedificado é aquilo que as pessoas podem ver em nós. São as nossas ações. As nossas ações, ela tem que transmitir aonde nós estamos arraigados. Eu usei uma palavra que um dia, e eu vou repetir ela novamente. Nós, irmãos, que estamos caminhando para o céu, não podemos deixar marcas do inferno aonde passamos. Você entendeu a colocação? As nossas ações negativas deixam marcas do inferno. Nós, como crentes em Jesus, com a firme convicção que estamos indo para o céu, não podemos deixar marcas do inferno onde a gente passa. Não podemos. É aquilo que eu disse aquele dia, quando você conversa com alguém, que não conhece a igreja que você reúne, acompanha o raciocínio, e essa pessoa vira para você e fala assim: eu conheço a Tisa, rapaz, a Tisa é tão gente boa, conheço a Naí lá do, né? Conheço o Dade, gente boa, né? A pessoa não sabe que a gente reúne a mesma igreja. Já aconteceu isso com você? Mas é bom, gente. É bom. Aí você fala assim: é lá da minha igreja. A gente fala assim com a satisfação, né? Com a satisfação. Oi? Não, a gente fica quieto. Aí a gente não comenta, não, né? Oi? Posição de crente e o nosso testemunho, nosso andar. Posição do Estado. Então, às vezes nós comentamos, muitos pregadores comentam que a nossa posição é Cristo salvou. E nosso Estado nós podemos. Depende de nós, não depende de nós. Eu não concordo com a palavra que depende de nós. Porque assim como nós não temos posição de ser salvo, a nossa posição e está arraigado em Cristo, o nosso estado também, como crente, como testemunho, não depende de nós. Porque nós procuramos de Deus. Essa posição nossa tem que vir como veio. Nosso estado perdido, para nós viver, que nós dependemos inteiramente de Deus. Nós não temos condição de dar um testemunho se não vier de Deus. Então é isso aí. Arraigado nele. Porque tem que estar arraigado nele, senão não adianta. Posição. Posição e condição, né? É muito interessante essa palavra. Mas você entendeu? Então é muito bom quando a gente ouve alguém falar bem de alguém que reúne a mesma igreja que a gente. Né? É muito bom. Eu gosto. Não sei se você gosta disso. Eu gosto, né? Quando alguém fala assim: ah, você conhece o Gilson? Conheço, rapaz. Gente boa demais. Né, Gilson? Mas é isso, gente. Cada um de nós aqui. Eu sei que nem todo mundo vai falar bem da gente. Mas a maioria tem que falar, né? A maioria, de repente, não. Muita gente joga, porque nem todo mundo. Com certeza. O contrário, não é mesmo? Porque eu sempre falo que nem todo mundo vai. Às vezes eu elogio e falo assim: gente, nem todo mundo fala bem da gente. Você pode ficar tranquilo. Você não acha que você vai agradar todo mundo. Mas a maioria tem que. Poxa vida, você não conseguiu agradar ninguém. Não dá. Sempre vai ter, né? É isso aí. É o testemunho, né? O testemunho, ele é muito importante.
Cumprir seu dever. Sim. Isso. Cumprir. É o dever. Como homem, né? Como ser humano, como pessoa. E o versículo termina aqui com uma posição muito importante. Você falou do 9, né? Sim. Tendo cuidado para que ninguém vos faça. É esse. É o versículo 9. Esse é o versículo 8. É o 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E não é esse, não, mas é um outro que fala sobre o nosso conhecimento, estando arraigado em Cristo, é dar seguimento. Sim. É dar seguimento. É o Não é? 7, né? É o 7? É o 7. Arraigado É o e sete. solidificado nele. Ah, pois é. Arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como foste ensinados crescendo em ação de graça. Sim. Então, o dever nosso é crescer na graça e no conhecimento da verdade. E abundando em ações de graça. Justamente. Não é mesmo? Abundar em ação de graça. Fazer que isso transborde em nós, né? Isso que o Dário falou é muito interessante, está no capítulo 10, ele vai falar o versículo 10, estáis perfeitos nele. É aquilo que o Dário diz. Nós estamos perfeitos neles, irmãos, apesar das nossas dificuldades. Nós somos perfeitos nele. Eu não sou perfeito nele porque eu melhorei. Eu não sou perfeito nele por causa disso. Você não é perfeito nele porque você deixou de fazer certas coisas. Você é perfeito nele porque ele te fez. Ele nos regenerou. Ele nos comprou. Né? Pode falar, irmão. Pode falar. Esse versículo aí, meu irmão, estou aqui prestando bem atenção nele, ele fala de diversos julgamentos entre nós. Por quê? É tão bom o medo quanto nós estamos lá fora e nós ouvimos elogios de irmãos que está aqui, entendeu? Ou em outra casa. Mas isso aí depende da nossa conduta. Com certeza. Fala muito da nossa conduta. Porque muitas das vezes nós estamos aqui agora, neste momento, como se fosse, é maravilhoso. Ah, o irmão aqui do meu lado aqui é maravilhoso. Ah, o irmão aqui também da minha frente que é maravilhoso. Ah, o outro aqui, maravilhoso. Mas vamos ver se nós conversamos isto lá fora. A igreja tem que corresponder isto é lá fora, não só aqui dentro. Lá fora o lugar da oração, né? Paulo, quando fala a Filipenses sobre as nossas ações, lá em Efésios, ele vai dizer uma palavra muito interessante aqui, ó. Ele falando aqui da nossa, na carta aos Efésios, capítulo 3, capítulo 4, né? Quando ele diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que estiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha só que interessante. Está vendo? Isso aqui são ações que nós fazemos. Quem vai segurar as palavras torpes da nossa boca? Nós temos que ter essa mentalidade. Quando eu sei para onde eu vou, aquilo que eu disse, aquele que vai para o céu não pode ir deixando marca do inferno onde passa. Não pode deixando. Não é mesmo? Mesmo que a gente lida com muita gente, sempre vai ter algum que não deu certo. Né? Não deu certo a nossa convivência. Mas a maioria, irmãos, maioria pelo menos tem que ter uma boa visão, né? Sobre a gente, não é mesmo? As pessoas têm que ver o resultado. Isso aí.
É o resultado da salvação. É o resultado da salvação em nós, né? Isso que é interessante. É o resultado da salvação. O Evangelho, ele nos traz isso. O Evangelho é aquela palavra que eu sempre falo aqui, que o Evangelho não é... O Evangelho, ele não nos convida a uma nova conduta, mas ele nos convida a um novo nascimento. E um novo nascimento vai nos direcionar a uma nova conduta. É o fruto do Espírito, é a santificação. Diga. Por quê? Eu já pedi a professora por ele. Tentou de todas as formas tirar de cabeça. Está errado. Está errado você. Você lê a Bíblia para combater a Bíblia. Então você tem conhecimento da Bíblia, mas a palavra de Deus você não tem. Quem salva é Jesus Cristo, não é você, não. Com certeza. Entendeu? Então é o seguinte, a maioria não tem mais isso nem mais nada. O caminho é esse, a verdade é a Bíblia. Mais nada. Não adianta você querer discutir tudo que não tem. Então não tem obrigação de aceitar o princípio dele. Então tem que aceitar o princípio bíblico. Com certeza. Reconhecer que só Jesus Cristo é só. Claro. E a gente... O que você fala assim? A cartilha poder melhorar. É isso aí. Entendeu? Mas foi tanta coisa, né? E é difícil, é pessoa do mulher sabe. Pessoa do mulher sabe. É isso aí. Então é isso, irmãos. Eu volto naquele mesmo ponto da santificação. A santificação, quando você vê lá o fruto do Espírito, né? É resultado da santificação. Os frutos do Espírito, por exemplo, é algo que nós produzimos não para nós mesmos, é para o outro. Então, a santificação é uma ação na horizontal. É uma ação na horizontal. Deus não precisa da minha bondade e da longanimidade, não precisa nada disso. Mas o próximo precisa. O outro precisa. Então, é uma ação na horizontal, que vai ter resultado na vertical, né? Então, é muito interessante nós termos plena consciência disso. Então, ele no versículo 7 fala de arraigados e sobreedificados nele. Nós estamos, irmão, arraigados e sobreedificados nele, porque ele nos fez assim, ele que nos comprou, ele que nos plantou, ele que nos transportou. Não é mesmo? Você já plantou uma muda, né? Você arrancou um lugar, você transportou aquela muda para um outro lugar. Nós somos ele vai dizer isso lá em Colossenses mesmo, né? Vamos ver se esse versículo. Olha só, o qual nos tirou, capítulo 1, do versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora eu estou num terreno fértil. Um terreno fértil, acompanha o raciocínio, um terreno fértil que eu posso produzir fruto do Espírito. Por quê? Porque eu fui transportado de uma terra árida, onde eu não produzia fruto do Espírito. Agora eu posso produzir. Agora eu posso produzir. Por que eu posso produzir? Porque eu estou plantado numa terra fértil, né? E eu estou enraizado, ele me plantou. É aquilo que o Dado disse, ele me plantou, né? Então, eu estou plantado numa terra fértil. E agora? Cruzo os braços, fico só, ou eu posso produzir fruto do Espírito? Eu posso produzir fruto do Espírito, irmãos. Se eu não produzir fruto do Espírito, eu vou vir caminhar nas obras da carne. Porque a obra da carne, ela é natural. É aquilo que eu produzo sem fazer força. A gente produz sem fazer força. Você tem coragem de mandar para o inferno uma pessoa, mentalmente, né? Você consegue xingar uma pessoa mentalmente. Você consegue né? Odiar uma pessoa mentalmente. Uma pessoa que você nem conhece. Você nem conhece. A pessoa te faz uma coisinha à toa, você... Entendeu? Você
pensa muita coisa que não devia. É desse jeito, né? Então, versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Tende cuidado. Tende cuidado. Sabe por que ele fala isso aqui? Porque nós estamos no mundo. Nós somos influenciados. Nós somos influenciados. Nós somos seres influenciáveis. Então, o que ele vai falar? Não tende cuidado. Quando ele fala tem cuidado, irmãos, ele está falando assim, ó, você pode ser levado. Você pode ser presa de coisas que não deveriam. Né? Presa que não tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Quando eu vejo, irmãos, esses grandes movimentos em torno do Senhor, a preocupação não é com o salvo. Porque eu creio que a salvação é do Senhor. Um salvo, eu falo aqui muitas vezes, um salvo, ele pode pagar dízimo, ele pode subir monte, ele pode jejuar, ele pode. Perde salvação por causa disso. Ele pode guardar até o sábado, se quiser guardar. Ele pode guardar segunda-feira. Ele pode. Mas quando ele faz isso com a intenção de salvação, o problema está aí. Porque quando o Paulo ele traz aquele versículo libertador, irmãos. Libertador esse versículo. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Né? Então, esse versículo nos traz liberdade. Esse capítulo que vai falar sobre isso. Não permita que ninguém te julgue por dia de festa, por isso, por aquilo, por sábado. Entendeu? Porque ele nos fez, porque nós já estamos perfeitos nele. Então, quando eu busco o conhecimento do Senhor, eu não vou atrás dessas práticas. Eu não vou atrás dessas práticas. Mas essas práticas não me faz eu perder a salvação. A salvação é do Senhor. Salvação é do Senhor. Não é? Salvação é do Senhor. Quando eu entendo que o Senhor batalha minhas batalhas. Ele vai falar sobre aqui à frente sobre culto de anjos, coisas sobrenaturais. Quando eu entendo que o Senhor batalha as batalhas que eu não posso batalhar, eu vou viver mais tranquilo. Mas quando eu entendo também que eu tenho batalhas que eu tenho que batalhar, eu vou ficar mais atento. Porque tem batalha, irmãos, que nós temos que batalhar. Você pode ter certeza disso. Sim. Pois não, mas é isso aí. Nós tem que buscar nisso aí. Ele que vai nos dar condição. Mas tem que haver uma busca. Uhum. Quando ele está em Atos, o povo, aqueles que estavam diziam cristão, estavam ensinando que tinha que guardar a lei. Tudo bem, a graça salva, mas tem que guardar a lei. Então o apóstolo está prevendo, tudo está ensinando que tudo isso aí ia vir para a igreja. Essa rituais que as pessoas... Ele vai falar aqui mais à frente, rituais que as pessoas se acham mais espirituais porque praticam certas coisas. As pessoas têm materializado a fé. Né? Eu faço isso, faço aquilo outro. São coisas que tentam materializar a fé, querendo ser mais que os outros.
nós não devemos vigiar tudo isso, porque não vem do homem, não vem de nós. São dons de Deus. Isso aí. Esse é o que a gente percebe, o conhecimento vai nos dar, vai nos fortalecer nessa caminhada. Saber quem eu sou, onde eu estou arraigado, gente. Eu não vou mais andar pelo meu desejo da carne. Pode falar. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele fala no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então a armadura é de Deus. A armadura não é nossa, né? Não é a força nossa. Mas os verbos aqui, eles denotam uma ação nossa. Revestir-vos. Sou eu que preciso procurar me revestir, né? Fortalecei-vos. E aí depois ele continua aqui dizendo nos versículos na frente, ó, tomai a armadura de Deus, estai, pois, firmes, né? Tomando o escudo da fé, tomai também o capacete da salvação. Então a armadura é de Deus. À disposição. Está à disposição, exatamente. Mas tem uma ação que tem que partir de nós de buscar nos revestir dessa armadura. É o que Paulo vai dizer aqui no versículo 5 do capítulo 3. Ele vai dizer assim, mortificais, pois, os vossos membros. Então ele fala, eu vou mortificar os membros de vocês. Mortificai. Então, possibilidade. Nós estamos nele. Né? É a verdade disso. Tudo vem dele. Vem dele, mas tem que haver... Vem dele, não tem jeito. Não tem como, ninguém... Vem dele. Agora o resultado o ato da produção, né? O ato da luta contra o espírito e a carne. Essa batalha nós vamos batalhar, né? Mortificai, pois, né? Não, tende cuidado para não ser, né? Os pais, né, os filhos, quando vai sair sozinho, cuidado com as más companhias, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? O Hélio, até hoje a mãe dele fala com você, né, Hélio? Cuidado, Hélio, então onde você está andando, não é mesmo? Cuidado. Tá vendo? É isso aí. Tende o cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vã subtileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. E o versículo 10, estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nós estamos perfeito nele. É a nossa, o que o Dade sempre fala, é a nossa posição. Posição, irmãos. Perfeito nele. A condição, a armadura está aí. Não é mesmo? A armadura está ao alcance de todo aquele que crê em Jesus. Tomai, é o que o Isaac bem trouxe para nós. Né? A posição e a condição. A condição, nós dependemos do Senhor Jesus Cristo. Nós dependemos dele. Mas ele não faz nada nem por força e nem por violência. Mas nós dependemos dele, né? Então, estais perfeito nele. É aquela palavra que o Senhor Deus fala a respeito do povo de Israel com Balaão. Eu não vi iniquidade em Jacó.
Você lembra o que é que Deus fala com Balaão, fala com Baraque em relação ao povo de Israel? Não viu iniquidade, velho. Mas quando a gente vê a história de Jacó, a história do povo de Israel, quanta coisa ruim daquele povo fez. Como é que tu não viu? É essa palavra aqui, ó, perfeito nele. Como eu sou perfeito nele, e eu sei que eu sou tão imperfeito, rapaz. Eu sei quem eu sou. Eu sou que eu não sei. Eu sei que eu não sou tão bom assim. Às vezes quando a pessoa fala assim, fulano falou que você era gente boa, é porque ele me conhece direito. Porque se ele conhecesse, ele mudou o conceito. Ele não sabe de coisas que eu sei sobre mim. Se eu contar para ele, ele vai mudar a sua característica. Mas o Senhor, perfeito nele. Porque ele nos comprou, ele pagou, ele nos transportou, ele nos plantou. Ele nos conduz, irmãos. Ele nos conduz. Né? Então, por causa disso que ele usa a expressão perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado, no qual também estáis circuncidado, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. Ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, tudo que eu sou, tudo que eu vou fazer, eu tenho que ter isso em mente. Quando eu tenho isso em mente, eu vou caminhar de uma forma melhor. Eu vou ser um marido melhor, uma esposa melhor, um patrão melhor, um vizinho melhor, né? Um pagador melhor. Eu vou ser melhor, vou ser um aluno melhor, vou ser um professor melhor. Quando eu entendo quem eu sou. Né? Então, Paulo ele vem trazendo essas palavras aqui para nos encorajar, irmãos. Para nos encorajar e caminhar cada vez mais arraigado e firmado nele. Ele quer que, então, os ensinos de Paulo para a igreja, você vai ver que os ensinos dele nos fala de estrutura, nos fortalece, nos traz convicção, né? Porque a nossa mente fala muita coisa. Nós ouvimos vozes, né? Nós ouvimos vozes, irmãos. Cada um de nós aqui ouve vozes no sentido de fazer isso, deixar de fazer. Esse questionamento é comum a todos nós. A gente ouve vozes, né? De fazer, não fazer, ter, não ter, de triste, alegre, né? A gente vai ouvindo esse turbilhão de coisas. Então, quando nós entendemos quem nós somos e o que o Senhor tem feito, fez e vai fazer por nós, nós vamos viver uma vida mais tranquila. Nós vamos viver a vida mais tranquila. Né? Apesar da dificuldade, mas nós vamos viver uma vida mais tranquila. Sabendo que nós estamos caminhando, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui passando por esse mundo. Nós estamos aqui numa viagem. E quando nós entendemos o que nos espera na eternidade, nós vamos passar nessa caminhada aqui com gratidão e satisfação. E nós precisamos muito disso nos últimos dias. Gratidão e satisfação. Gratidão e satisfação. Né? Versículo 2. Versículo 11, vamos ver novamente. No qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo e da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Nós morremos em Cristo e nós ressuscitamos. Interessante aqui, olha a expressão que ele usa aqui, ó, ressuscitartes. O capítulo 3, o versículo 1, ele fala assim: se já ressuscitaste com Cristo. Olha só que interessante. O Senhor ele é tão fantástico, o Senhor já nos vê ressuscitado. Por que ele nos vê ressuscitado? Porque nós já estamos arraigados nele.
Nós estamos plantados no terreno fértil, terreno que não tem como ser arrancado mais. Não pode ser arrancado mais. Né? Então, ele usa a expressão, porque se já ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ressuscitou Jesus Cristo. Então nós temos fé nele, nós já estamos ressuscitados. Porque quando às vezes a pessoa fala que a lei, a pessoa escolhe a lei, quando nós quando nós entendemos o plano de salvação, quando nós batizamos, quando nós fomos sepultados nele, quando ele ressuscitou, é uma nova criatura. Nós ressuscitamos por Cristo. Então a lei não pode pegar mais Quem não morreu. quem compreendeu o plano de salvação. É isso aí. Ressuscitamos por Cristo. A lei não pode pegar. Porque ele morreu com Cristo, né? Ele morreu com Cristo. Morreu com... Citou com ele. Por causa que ele vai falar aquele versículo em Romanos, né? Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Morreu por nós. Na cruz, pode morrer todo ser humano. Todo ser humano na cruz. Não vai salvar nunca. Porque ele se fez pecado por nós. E para ser nosso salvador, ele tinha que entrar na nossa sorte, tinha que fazer homem. Para poder ser o nosso substituto. É muito interessante. Só ele podia morrer na cruz. Só ele. Só ele. Não adianta. Qualquer outro penduraço na cruz era... Se fez pecado. Ele pagou o preço na cruz. Né? Eu gosto muito daquela passagem da serpente levantada no deserto. Por que o Senhor levanta uma serpente? Porque a serpente era figura daquilo que matava o povo. Jesus, ele morre na cruz, ele se fez pecado por nós. Então, na cruz, ele era figura daquilo que matava. O que nos mata? O pecado que nos mata. Então, na cruz, ele se fez pecado. Então, na cruz, ele era figura daquilo que nos matava. Por causa que ele morre na cruz. Uhum. Porque morreu o outro. Mas não adianta. Nossa, morreu, mas não resolve, né? Então é isso aí. Aqui ele vai falar lá em Coríntios, né? Se eu der meu corpo a ser queimado, pode ser qualquer coisa. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, vamos encerrar aqui e à noite a gente vai caminhar um pouco mais nesses versículos. Só para a gente concluir aqui sobre essa expressão ressuscitaste aqui. Se já ressuscitaste com Cristo, capítulo 1 do versículo 3, aí ele nos fala, né? Você já ressuscitou com Cristo? Já. Se você ressuscitou com Cristo, irmão, buscai as coisas que são do céu. Buscai, né? Pensai nas coisas que estão de cima. É lógica. Quem eu sou? Eu sou um ressuscitado com Cristo. Mas qual que é o meu alvo? Eu sou um ressuscitado com Cristo, mas buscando as coisas da terra? Buscai as coisas que são de cima. Eu sou um ressuscitado com Cristo, pensando nas coisas que são do mundo? Pensai nas coisas que são de cima. Né? É isso aí. Então, essa é a palavra. Quando eu falo isso aqui, eu sempre lembro. Buscar as coisas desse mundo é obrigatório. É obrigatório buscar as coisas desse mundo. Não tem como não buscar. Amanhã você tem que trabalhar, pagar conta. Amanhã você tem que correr atrás do prejuízo. Tem que fazer... Necessário. Você tem que fazer economia para pagar suas contas, né? Quem é aposentado aqui sabe. Tem que economizar, pagar as contas. Ser obrigado a equilibrar.
Por quê? Porque buscar as coisas do mundo isso é obrigado. Agora, buscar as coisas que é do céu é opcional. É opcional buscar as coisas que é do céu. Pensar nas coisas do mundo isso é obrigado. Não tem jeito. Vocês estão aqui, estão preocupados, o que vai fazer para o almoço? Mulher, então, tem esse problema, né? Tem essa... Problema não. Tem esse compromisso, tem esse privilégio de pensar no que vai servir para a sua família, né? As mulheres têm esse privilégio. Não é problema, né, irmão? Não é... É privilégio, né? Poder organizar aquilo que a família vai comer. É um privilégio isso, né? Mas... isso é obrigado você pensar. Agora, pensar nas coisas que é do céu é opcional. Pensai naquilo que é do céu. Que Deus sabe. Oi? Aparência de sabedoria, né? Porque são coisas bacanas, legal de fazer, que são coisas boas, né? Mas que elas não servem para mortificar a carne. Por isso que a gente é convidado a pensar nas coisas do céu. É isso aí. Muito bem colocado. Aqui, irmãos, Deus nos abençoe. E à noite nós vamos dar sequência, né, no versículo 13 aqui, e a gente vai tentar expor aqui um pouco a respeito da salvação em Cristo Jesus. Amém?